A água é uma substância muito especial. A vida na Terra teve seu início na água. E se você introduzir um pouco de água no seu jardim, como um lago ou uma fonte, você verá uma explosão de vida e uma porção de coisas bem estranhas. O mundo secreto dos jardins. O mundo das águas. Distribuição Sinapse. Um lago pode ser uma maravilhosa fonte de vida. Muitas das belas criaturas que gostamos de ver zunindo pelo nosso jardim, como lavadeiras e libélulas, começam suas vidas no lodo, no fundo dos lagos. De fato, muitas delas passam a maior parte de suas vidas como larvas, no fundo da água. O que para nós parece uma calma piscina, pode na verdade ser um mundo repleto de dramas selvagens. Muitas coisas que acontecem na água nós não conseguimos ver. Algumas estão muito no fundo, mas muitas são microscópicas e invisíveis para nós. Cada gota de água num lago é repleta de organismos microscópicos chamados plâncton. Seres vegetais que às vezes podem ser unicelulares e pequenos seres animais que se alimentam deles, como a pulga d'água. Essas pequenas criaturas formam a base de uma cadeia alimentar muito complexa. Uma rede de diferentes espécies se alimentando e também servindo de alimento. Só quando se chega a um nível de criaturas que são grande o bastante para serem vistas a olho nu, se encontra animais multicelulares, mas que são muito pequenos. Um exemplo é a protocolônia, um eficiente predador de plâncton do tamanho de uma cabeça de alfinete. Aumentando o nível de tamanho, criaturas maiores como larvas de mosquitos também são predadoras destes mesmos organismos microscópicos. A larva de mosquito se move através da água e filtra a comida. Elas sugam a água cheia de plâncton e expelem a água filtrando o alimento dela. Mesmo vivendo na água, elas respiram ar e a todo momento têm que subir à superfície. Tem um pequeno sifão que colocam para fora da superfície e pegam ar, e aí estão prontas para voltar embaixo da água e continuar a se alimentar. O percevejo remador tem esse nome por causa de suas pernas traseiras, que parecem os remos de um barco. É outra criatura que se alimenta de organismos bem pequenos. Seus pés dianteiros trabalham como escavadeiras, remexendo o fundo do lago. E às vezes comem até pequenos insetos. Mas eles próprios podem servir de alimento, como tudo no lago, para predadores maiores. Um dos mais formidáveis predadores num lago é a larva da libélula. Embora costumemos pensar em libélulas como apenas acrobatas aéreas, elas realmente passam a maior parte da vida na água. Podem passar de 3 a 4 anos para que se tornem grandes o bastante para emergirem como adultas. Elas aguardam insuspeitas por alguma criatura e então a agarram usando uma mandíbula retrátil especial que pode ser lançada para fora da parte inferior de suas cabeças, agarrando a presa. Todo tipo de animais viram suas presas, de insetos aquáticos a até mesmo girinos e peixes. O lago é verdadeiramente uma guerra. Ninguém está a salvo por muito tempo. Até a larva da libélula, formidável predadora, pode ser alvo de outro predador. Escorpiões aquáticos são um dos mais espantosos insetos predadores que se pode achar num lago. São predadores de emboscada que esperam pacientemente por horas alguma coisa ficar ao alcance e, quando conseguem agarrar firme sua presa, a espetam com uma tromba e injetam veneno. O que significa que, se você tiver escorpiões aquáticos no seu lago, não é uma boa ideia pegá-los com a mão. É uma picada bem dolorosa.
Uma vez que a toxina fez seu trabalho, imobilizando a presa, penetram seu corpo com bicos perfurantes parecidos com agulhas e sugam os fluidos do corpo da vítima. Existe, é claro, uma boa razão para a imensa diversidade de vida num lago. É um lugar maravilhoso para se estar. As temperaturas são moderadas, nunca acontece falta de água, ninguém se preocupa com desidratação. Existem muitos nutrientes dissolvidos na água e é um mundo tridimensional. Dá para se mover livremente, para frente, para trás, para cima e para baixo, sem problema. Todo o mundo aquático é um lugar perfeito para se viver. É hospitaleiro, é confortável, é um lar. Well, the water is blue. I'm just waiting for you. Such a sweet rendezvous for me and my baby. And we'll be taking our time. Ooh, feeling so fine. A cozy place to unwind for me and my baby. Where the morning glories tell their stories every day. A perfect spot for little dogs to romp and play. There'll be laughter and mirth. There'll be laughter and mirth. Oh, we know what it's worth. Yeah, we know what it's worth. A bit of heaven on earth For me and my baby. A bit of heaven on earth for me and my baby. Um lago é um ambiente extremamente complexo, estruturado e ordenado de certo modo como uma floresta. Existem criaturas que tendem a ficar no fundo do lago, no lodo ou nos detritos submersos. Outras vivem entre a vegetação crescente na coluna de água ou flutuando ao seu redor, à meia água. Enquanto outras ocupam a superfície do lago. Para elas, são tipos bem diferentes de ambientes. De certa forma, a superfície de um lago é como um grande banquete. Material orgânico concentrado em cima, na película da superfície, serve de alimento para criaturas como besouros de água, percevejos remadores e até andarilhos de água. Andarilhos de água são insetos bem grandes, mas que são capazes de andar sobre a superfície da água. São capazes disso porque 4 das suas 6 pernas são mais leves na ponta, o que significa que distribuem seu peso de maneira tão ampla que podem se manter apenas na tensão da superfície. Abaixo é como se não existissem. Tudo o que se vê são 4 pequenas depressões na película da superfície. Todos os tipos de detritos aterrissam na superfície da água e ficam lá flutuando, disponíveis para essas criaturas se alimentarem. Se você der uma olhada logo abaixo da superfície, é capaz de encontrar uma criatura chamada de nadador de costas. Os nadadores de costas fazem o que o nome diz, mas não costumam nadar. Passam a maior parte de suas vidas deitados sobre as costas. Normalmente, quando você vê nadadores de costas em repouso, eles estão perto da superfície, numa espécie de ângulo com seu abdômen saindo da água para respirar. Nessa posição, são capazes de se lançar mais fundo na água e pegar coisas, ou se aparecer a oportunidade, podem atacar criaturas na superfície. Os peixes são relativamente os maiores predadores perto do topo da cadeia alimentar. Mas quando morrem e caem para o fundo, seus corpos se transformam em alimento para outros grupos, como os decompositores ou comedores de carniça. Os caranguejos são criaturas fascinantes que vivem no fundo. São essencialmente comedores de carniça. Assim, restos que vão parar no fundo são consumidos pelo caranguejo, seja um peixe morto, um inseto morto ou qualquer resto mortal.
São criaturas com uma estrutura fascinante, têm pinças bem grandes e são elas que as pessoas normalmente identificam num caranguejo. Para serem capazes de coletar informação numa área mais ampla, bem no fundo onde ficam situados, possuem os olhos no alto de hastes. Também possuem extraordinárias mandíbulas ou bicos móveis, que mantêm um fluxo de água se movendo através de sua boca. Assim trabalham a carcaça, rasgam e separam, filtrando a comida no fluido que passa através de sua boca. Caranguejo é o alimento preferido de alguns predadores diferentes. Guaxinins, por exemplo, são às vezes encontrados em volta de uma fonte ou de um lago, procurando caranguejos. É um banquete refinado, como a lagosta é para o homem. A melhor maneira de um guaxinim encontrar um caranguejo não é visualmente, e sim usando um sentido bem desenvolvido de tato. Como não usam a visão, isso lhes proporciona maior contato com a realidade, o que os mantém alertas enquanto estão ocupados procurando comida. Sanguessugas também são membros fascinantes da comunidade de um lago. Nem todo mundo gosta das sanguessugas, pela forma que se nutrem. Buscam um hospedeiro, um sapo, um peixe, uma tartaruga ou um humano e grudam nele como um aspirador de pó. Detectam sua presa usando fatores químicos. As sanguessugas não podem usar a temperatura ou coisas desse tipo, pois a maioria de suas presas tem sangue frio. Então, o que fazem é abrir caminho lentamente através da pele e dissolver a carne e o sangue com enzimas digestivas. Uma vez que essas criaturas se fixam, é muito difícil retirá-las. Elas não se soltam até terminarem sua refeição de sangue. Uma das melhores coisas num lago é que se torna um lar para rãs e sapos. São animais maravilhosos para se ter num lago. Eles fazem belas músicas na primavera, são fascinantes de se ver e são ótimos predadores que protegem seu jardim de pestes. Vale a pena ajudá-los sempre que houver uma chance. Para fazer isso, você deve ter um lago pronto para agir como local de procriação. Como uma orla que tenha troncos, por exemplo, para criar locais de exibição adequados. E é importante que eles tenham um local de inverno. Então, um lago deve ser profundo o suficiente para os sapos poderem cavar no lodo no fundo e não congelar. Existem muitas espécies diferentes de sapos. Algumas delas só irão andar por aí breves momentos na primavera e com um propósito específico: acasalar e colocar os seus ovos. Às vezes, esses ovos são colocados em abundância e chocam em massa, liberando os girinos na água. Quando se olha para um girino, dá para ver que são bem indefesos. Possuem basicamente uma cauda e uma cabeça com uma pequena boca. Todos os tipos de criaturas comem girinos. Os peixes se alimentam deles, todos os tipos de pássaros, garças e outros seres. Até as sanguessugas irão se fixar neles se tiverem a chance. E ficarão na presa até morrer. Existem insetos predadores que também ficarão felizes em pegá-los. Por exemplo, a larva de besouros mergulhadores, conhecidos como tigres de água. Tigres de água são predadores vorazes que consomem várias criaturas, mas são um pouco limitados. Respiram essencialmente ar. Por isso, não conseguem ficar longe da superfície por muito tempo. Tem que manter a ponta de suas caudas encostadas na superfície para conseguir ar, e isso pode ser um problema. Pois enquanto um tigre de água grande prende sua refeição numa posição confortável, um tigre de água menor, tentando um almoço grátis, terá de escolher entre comer e respirar.
Muitas das criaturas em um lago têm problemas diferentes. Elas respiram por brânquias e não são capazes de extrair oxigênio direto do ar. A larva da lavadeira, por exemplo, respira através de brânquias, que se estendem para fora como penas e absorvem o oxigênio da água conforme ondulam suavemente de um lado para o outro. Se a quantidade de oxigênio na água cair muito, muitas criaturas que respiram por brânquias irão sufocar e morrer. O oxigênio é um dos fatores que determina quem vai viver num lago. Se você quiser muitos anfíbios, insetos aquáticos e peixes no seu lago, você vai precisar de muito oxigênio na água. Uma maneira de aumentar os níveis de oxigênio é ter objetos que esguicham, como fontes ou quedas d'água. Outra maneira é cultivar plantas aquáticas, pois produzem oxigênio e o dissolvem na água. As plantas exercem todo tipo de papéis importantes em um lago. Um dos problemas mais críticos do ponto de vista da maioria dos jardineiros é como controlar as algas num lago. E nisso as plantas exercem um papel muito importante. Elas conseguem fazer isso usando os nutrientes mais rápido do que podem as algas. Plantas como os lírios aquáticos realmente escurecem a água, reduzindo assim a quantidade de luz que a atravessa, essencial para a sobrevivência das algas. As plantas criam uma complexidade de habitats que é muito importante, onde muitos nichos especializados permitem que diferentes criaturas possam viver. Assim, lírios aquáticos e plantas criam plataformas, onde vários tipos de criaturas diferentes do lago podem operar. A vegetação emergente é também muito importante como local para libélulas e lavadeiras deixarem a água e irem para a atmosfera. Precisam de um caule que as levam da água para a superfície. Quando uma larva de lavadeira está grande o bastante, sente o desejo de subir. Procura uma haste vertical, geralmente alguma espécie de planta, e rasteja subindo pela haste, atravessando o mundo de água em direção ao mundo de ar. Quando encontra o ar, ela se fixa na haste e começa a se livrar de seu velho exoesqueleto. O que emerge é uma surpreendente transformação. Tudo muda, desde o jeito de respirar ao jeito de se mover, para poder viver num mundo novo. É bem parecido com o nascer. O que surge de mais importante são estruturas totalmente novas. As asas. Elas têm que ser bombeadas de fluido até estarem totalmente abertas e começarem a endurecer gradualmente. Finalmente, a lavadeira estará pronta a desempenhar um novo papel, como um novo predador aéreo. Quando as condições são boas no verão, centenas dessas transformações acontecem num único lago. A larva da libélula emerge da água quase da mesma maneira, embora sejam criaturas muito maiores e mais pesadas. Também tem que deixar seus velhos exoesqueletos de lado e fazer seu caminho para fora. É um período de vulnerabilidade paradas assim no local exposto. Essa transformação pode ser um dos momentos mais perigosos de suas vidas.
Libélulas e lavadeiras se espalham pelo lago, voando por quilômetros à procura de comida. Mas guiadas por um instinto que não pode ser ignorado, são obrigadas a voltar. Para as libélulas, até o processo de acasalamento pode ser feito durante o voo. Falando como um indivíduo que acha difícil andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, eu acho essa habilidade incrível. Até mesmo o processo de colocar os ovos é um processo aéreo. Algumas libélulas e lavadeiras colocam seus ovos fixadas a um caule de planta, mas a maioria delas simplesmente deslizará acima da água e deixará cair seus ovos dentro dela. Um lado ruim de ter que chegar tão perto da água é que, para pôr seus ovos, a fêmea tem que se colocar em perigo. No período em que os ovos chocarem e surgirem as larvas, o verão estará terminando. Com o clima esfriando, a água retém pouco calor para manter essas criaturas ativas, e a vida no lago diminui. Quando chega o inverno, existe alguma ação, só que parece estar em câmera lenta. Protegido por uma camada de gelo, o lago se torna um lugar isolado, onde um mundo secreto espera para emergir na primavera.